Paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. No livro de Êxodo, o Êxodo capítulo 2, vamos começar lá pelo versículo 23. Êxodo capítulo 2, o versículo 23. A seguir, louvado seja Deus. Aleluia. Olha só, a palavra do Senhor vai nos falar da seguinte maneira no livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Ele diz assim, olha: muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Depois olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém? Vamos orar por mais uma vez, assentados mesmo. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença, pelo Teu carinho, por nos ver, Deus, assim como acabamos de louvar, mesmo no secreto, ali no oculto. Meu Deus, mesmo estando em algum lugar, às vezes pensando até que estejamos só, o Senhor nos vê. Assim como já foi dito nessa noite, todos nós que nos esforçamos para estar próximo de Ti e andar contigo, o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos vê. Aleluia. Nós Te louvamos, ó Senhor. Pai querido, nesta noite, ó Deus, neste momento, continua a falar conosco, Deus. Fala conosco de uma maneira especial, pois aqui nos encontramos já quebrantados, pronto para ouvir a Tua palavra por mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma palavra nesta noite que o Senhor nos traz aqui para falar para todos nós, é uma palavra já de fácil entendimento, né? Pois quando nós lemos aqui no livro de Êxodo, ele vai tratar aqui, logo no começo desse capítulo 2, do nascimento de Moisés, né? E nós vamos ver a trajetória dele, né? Onde ele, menino, tem toda aquela situação dele no Rio do Nilo, mas enfim, ele vai crescer ali no meio dos egípcios. A gente conhece a história de Moisés. Mas nós lemos aqui a partir do versículo 23 do capítulo 2, que o rei do Egito, ele depois de muito tempo, ele vai morrer, né? E nós vamos ver que até acontecer esse fato, o povo do Senhor tinha se multiplicado de uma tal maneira, crescido muito, e eles ainda viviam ali sobre toda aquela herança do governo de José, né? Então, eles cresciam, né? Eles cresceram e se multiplicaram. A palavra do Senhor nos fala que chega nesse momento aqui, o rei do Egito ele morre, e aí começa-se um período duro, porque a palavra do Senhor nos fala que os israelitas aqui, já nesse período, já gemiam, clamavam, né, porque o tempo havia se passado, e como eles haviam crescido, se multiplicado, então começou-se ali uma escravidão, e o povo clamava. E a palavra do Senhor vai nos falar que nesse momento, aqui no versículo 24, o Senhor vai ouvir o clamor desse povo e vai olhar para esse povo, né? E a palavra do Senhor vai nos falar sobre esse tema, sobre essa situação, pois nós vamos andar um pouco mais lá no livro de Êxodo também, no capítulo de número 13, e o versículo 17 e o 18. Olha só, o livro de Êxodo, o Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, nós vamos ver que o Senhor ele vai mover, vai fazer tudo que precisava ser feito, e agora o povo vai ser liberto dessa situação. A palavra do Senhor nos fala assim, olha, capítulo 13, versículo 17 e o 18, 2 versículos, diz assim, olha: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aleluia. Olha, nós vemos aqui que então
quando nós olhamos os dados históricos, que foram 430 anos. De um período onde o povo começou a crescer, se multiplicar, e foi-se, até onde nós lemos lá no capítulo 2, a situação complicou, né? O rei ali ele morre, mas 430 anos se passam, e o povo clamando para que fosse liberto dessa escravidão, e o tempo passa, e até que chega nesse momento que o Senhor vai entrar em ação. Nós vamos ver que Moisés vem, o Senhor usa Moisés, e aí vem uma praga, vem duas, vem três, assim vai indo até onde ocorre essa libertação, onde acontece que o faraó libera o povo para seguir, né? Mais adiante. Esse mês é o mês de Páscoa, e logo, nas próximas ministrações, nós vamos estar falando um pouquinho, nós vamos ouvir um pouco mais falando sobre a Páscoa, né? O sentido da Páscoa. Né? E nós vamos ver que é nesse momento ao qual o povo é liberto dessa situação que vai começar a instituição da Páscoa. Vai ser falado mais adiante, né? Onde no Antigo Testamento se apontava para Jesus, e depois vem Jesus lá no Novo Testamento. Mas aqui nós vamos ver que o Senhor aqui, ele move, faz toda a situação acontecer, e o povo é libertado. O faraó deixa o povo seguir para adorar ao Senhor, assim como Moisés havia sendo anunciado, e o povo vai. Então chega-se o grande momento, todo esse povo, essa multidão é liberada para sair ali do Egito, e não foi da maneira qual eles queriam, talvez por um caminho mais curto, um caminho mais fácil, mas o Senhor ali ele vai traçar o caminho desse povo para que o povo seguisse por um tal caminho. O caminho aqui escolhido, ao qual nós lemos nesses 2 versículos, era um caminho longo, mas foi Deus que escolheu, e Deus assim iria estar com esse povo. Aleluia. E aí quando nós olhamos aqui, olha mais um pouco, Êxodo capítulo 13, o versículo 17, a qual nós lemos, havia um caminho mais curto, sim, mas o Senhor assim não quis. Olha só quando diz lá o capítulo 13, versículo 17, mais uma vez, a palavra do Senhor nos fala: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. O Senhor tinha um caminho mais curto, mas o Senhor, Deus, ele fez o quê? Vocês não vão por esse caminho, vocês vão por um caminho mais longo. Talvez era um caminho mais difícil, e era mais difícil, porque ele vai se deparar com o deserto, vai se deparar com um caminho mais complicado de seguir, né? Tinha um caminho mais curto, mas o Senhor escolhe um outro caminho, porque o povo, depois de 430 anos, o povo não estava preparado para guerrear contra os filisteus. O povo já tinha perdido essa prática, pois eles eram escravos, eles trabalhavam e só trabalhavam para Faraó. Então, se entrasse um combate agora com os filisteus, eles talvez perderiam a guerra, talvez os filisteus poderiam capturar todo esse povo e assim entregar de volta a Faraó. Por isso Deus, muito sábio, ele vai escolher um outro caminho para esse povo seguir. E foi assim, dessa maneira. E quando nós olhamos, olha só, prosseguindo, capítulo 13, versículo 20, nós vamos ver que o Senhor fala da seguinte maneira, né? Os israelitas partiram de Sucote, né? Já andando um pouco mais, eles partem de um lugar e acamparam em Etã, junto ao deserto. O Senhor ainda faz caminhar pelo lugar longo e vai de um lugar, e de repente o Senhor fala: agora sai desse lugar e vai para um outro lugar, que era um deserto, e ali acampa e aguarda instruções. Talvez parecia loucura, né? Eu fico imaginando esse monte de gente caminhando para lá e para cá, e no ouvido de Moisés, porque é uma loucura, né? Tinha um caminho curto, não foi pelo caminho curto, agora sai de um lugar, agora o Senhor manda para ir de um lugar para um outro lugar e acampa num lugar, num deserto, onde um deserto nessa ocasião aqui era um lugar onde uma região onde que não era o recurso, a água ali era escassa. Como que vai acampar uma multidão, muita gente num deserto, sem água, sem comida, sem nada? Mas era Deus que estava orientando. O que o Senhor vem nos falando nessa noite é que Ele está no controle. Ele sabe todas as coisas. Quando Ele nos orienta, por mais que a gente ache, mas será se é por aqui? Mas se foi o Senhor, amados irmãos, que nós possamos confiar. Porque tudo vai dar certo.
E olha que esse povo vai estar percorrendo, vai estar caminhando ali, mas o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar desse povo até o final, até o seu objetivo, que era chegar na terra que manda leite e mel. Mas quando nós olhamos, amados irmãos, aí nós continuamos assim. Olha só, vou caminhar um pouco mais, quando nós chegamos lá no capítulo 14, né? O povo agora vai para lá, vai para cá, e o Senhor vai direcionando, né? Mas olha só o que o capítulo 14, o versículo 13 e o versículo 16, 13 ao 16, né? Diz assim, olha, Moisés respondeu ao povo, porque nessa ocasião os egípcios ficaram sabendo que o povo estava caminhando, e já talvez não estava caminhando só para adorar o seu Deus e voltar, já estava caminhando e não voltaria mais. E aí resolve-se então o faraó, pega-se todos os seus soldados, os melhores. Quando nós olhamos a palavra do Senhor nos versículos anteriores, nós vamos ver que eles pegam os melhores soldados e passam a perseguir o povo do Senhor. E o povo de Deus vai caminhando até se dar de frente ao mar, né? Atravessar o mar vermelho. Então ele se para ali naquele momento. Então olhamos para essa situação, porque o povo olha para trás, lá vem faraó, lá vem o seu exército, mas e agora? Versículo 13, capítulo 14, versículo 13, a palavra do Senhor nos fala assim, olha, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. E aí nós vamos ver que logo adiante o Senhor vai dizer para Moisés, disse então o Senhor a Moisés, por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante. E mais à frente, o versículo 16 vai dizer, erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, o cuidado do Senhor, porque o Senhor os tirou de um lugar após o povo clamar e manda seguir, manda acampar no deserto, depois levanta acampamento e vamos caminhar um pouco mais, mas em todo o trajeto o Senhor estava com ele, estava de noite, aquecendo, de dia, protegendo, trazendo, não deixando o sol ali queimar, né, os irmãos ali. O Senhor estava cuidando desse povo, e agora chega nesse momento, o povo se desespera, mas era o Senhor que estava guiando, era o Senhor que estava cuidando. Por isso que nós olhamos o versículo 13, nós vamos ver o Senhor falando, não temas. Era isso que ela estava dizendo para o povo não temer, porque Deus estava presente com o povo. E assim o Senhor nos fala nessa noite, para nós não temermos. A nossa caminhada é longa, que nós possamos confiar no Senhor. O versículo 14, quando nós lemos, o Senhor vai dizer para que o povo ficasse quieto. Olha, quando ele fala, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. É o que o Senhor nos fala nessa noite, tão somente que nós viemos nos acalmar, que nós viemos se deleitar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é que está conosco, é Ele que vai pelejar por nós. Mas ao mesmo tempo, o Senhor vai dizer no versículo 15 que era momento de seguir em diante, porque Ele diz lá, olha, então disse o Senhor a Moisés, por que está clamando a mim? Ele vai dizer, digam aos israelitas que sigam avante. O que o Senhor vem nos falando para nós que não é o momento de nós nos estacionarmos, é o momento de avançarmos, é o momento de continuar confiando, continuar buscando, continuar lutando, não é momento de entregarmos os pontos. O Senhor assim falava para o povo naquela ocasião, porque Deus é Deus. E aí quando é o versículo 16, nós vamos ver que é um Deus de providência, porque Ele diz para Moisés, erga a sua vara. Ele vai dizer lá, toca nas águas aí, as águas vão se abrir, e o povo vai passar a seco. E assim aconteceu. É interessante que o versículo 16, ele vai dizer, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O Senhor estava falando para Moisés, faça isso. Essa é a promessa, é isso que eu estou dizendo e isso que vai acontecer. E nesse momento aqui Moisés teve que usar, Moisés era um homem de fé, porque ele creu no Senhor
E assim fez e assim aconteceu. Aleluia. O Senhor vem nos falando nessa noite que é o momento de nós confiarmos nele. Confiarmos. Aqui o que nós compreendemos é que para que o povo pudesse avançar e atravessar ali, fazer essa travessia no Mar Vermelho, era necessário que eles fossem tratados, né, moldados. Por isso que o Senhor falou, olha, vai seguir pelo caminho mais longo, porque eu vou tratar com vocês. E quando chegar naquele momento, aí sim vocês vão atravessar ali, porque tudo vai se dar certo. Tudo vai dar certo. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas, né? Vou trazer só 2 pontinhos. Nessa caminhada, nessa trajetória, assim como os israelitas estavam nesse caminho longo, eles não estavam sozinhos. O Senhor, todo momento, estava dizendo, vocês não estão sozinhos. Vocês vão chegar lá. A terra prometida que mana leite e mel é logo ali. Vocês vão chegar lá. Aleluia. Eles não estavam sozinhos. E o Senhor fala para nós que nós não estamos sozinhos. Quando nós olhamos o capítulo 13, versículo 21 e o 22, olha só, vai dizer o seguinte, ó, durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Aleluia. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. É conforme o irmão Zé Mário mencionou, se nós estamos coladinhos, andando com o Senhor vai estar conosco. Paulo, em outro momento, fala para os Tessalônicos, ele vai dizer, não apaguem o espírito. Às vezes a gente, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com nossa decisão de se afastar do Senhor, nós vamos estar se afastando do Espírito Santo ao mesmo tempo, e aí a gente apaga a chama do Espírito. Mas aqui não, aqui o Senhor fala que o Senhor estava com o povo. O povo clamou, o Senhor ouviu, o Senhor estava com o povo e assim Ele está conosco nesta noite. Que eu e você nós possamos confiar nele, que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Louvado seja Deus. O livro de Salmo, vou deixar mais um Salmo, o Salmo de número 78. Vamos ver se é esse, o versículo 14. Olha lá, ele vai fazer a mesma referência. Ele os guiou com a nuvem de dia e com luz de fogo à noite. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, 33, ele vai trazer uma referência. Vamos ver se eu acho aqui. Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 31 ao 33. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa coluna e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que devia seguir. A gente vê nesses versículos o cuidado do Senhor com o povo. Porque o Senhor falou, não vai por esse caminho curto, vai por esse que é mais longo. Vai ser difícil, tem um deserto logo na frente. O Mar Vermelho está ali fechado, mas vai ser dado um jeito e vocês vão passar a seco. E tudo isso ocorreu. E esses versículos nós vamos ver que o Senhor mostra o cuidado que o Senhor teve com este povo. E assim o Senhor é conosco. Assim o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso que nesse ponto aqui que eu trago para nós refletirmos, é que nesta caminhada nós não estamos sozinhos. O dia a dia não é fácil, e não tem sido fácil para ninguém, mas o Senhor está conosco. Aleluia. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Aleluia. O Senhor é aquele que não nos desampara. Mas olha, um outro ponto que nós compreendemos é que o Senhor, amados irmãos, ele conforme nós já vimos falando, ele está no controle da situação. A situação não fugiu, não foge do controle dele. Ele está no controle da situação. Quando nós olhamos no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 14, e o versículo 4, ele vai nos dizer assim, olha, então endurecerei
o coração do faraó. Olha só, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Nós vamos ver que os israelitas, eles partem, assim como o Senhor assim direcionou, eles seguem por esse caminho ao qual nós estamos falando. Mas é o Senhor que vai lá e provoca Faraó, e Faraó provoca os seus exércitos. Então, tudo nós vamos ver que tudo estava no controle, tudo fazia parte do plano do Senhor. Então, nada, às vezes a gente pensa que está fugindo, as coisas estão fugindo do nosso controle, está fugindo do controle do Senhor, mas não. Pode até fugir do nosso controle, mas do Senhor não foge. O Senhor é aquele que domina tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o porquê. Então, aqui nós vamos ver que o Senhor era Ele que direcionou, Ele que provocou ali a Faraó, e Faraó com seus exércitos ali perseguindo os israelitas, pensando que ia obter vitória, mas não obteve vitória, porque a vitória era do povo de Deus, aleluia. O Senhor assim cuidou do povo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos continuar confiando no Senhor, porque aquilo que o Senhor Ele inicia na nossa vida, aquilo que Ele projeta para cada um de nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Olha só o livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como foi na vida dos irmãos ali, tantos anos, mais de 400 anos ali de perseguição, de escravidão, clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu, e o Senhor direcionou eles para uma terra que mana leite e mel, e o Senhor cuidou em todo momento, mesmo com tantas murmurações, mas o Senhor estava com esse povo e esteve com ele. Aleluia. Então, amados irmãos, que nós possamos ficar com esta palavra, nós não vamos estender muito nesta noite, mas olha, que eu e você possamos continuar confiando no Senhor. Esse povo, ele sofreram, mas clamaram, o Senhor ouviu, e o Senhor direcionou. Parecia até uma loucura o direcionamento do Senhor, porque não pelo um caminho mais curto, mas foi pelo um caminho mais longo. E foi preparando o povo. O povo não estava preparado para a guerra, mas o Senhor foi traçando, foi preparando, e o povo foi pegando confiança. E chegou um momento que se complicou, porque se deu de frente ao Mar Vermelho, e o faraó vinha enfurecido lá atrás, e o próprio Senhor tinha direcionado o faraó e seus exércitos para perseguir o povo de Deus, e parece que tudo estava fugindo do controle ou fora de controle, mas nada estava fora de controle. Tudo fazia parte do plano do Senhor. Aleluia. Porque o plano do Senhor é perfeito. Amém? Que você possamos confiar nessa palavra, nessa noite. O Senhor nos mostra que é necessário nós confiarmos no Senhor, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Ele é aquele que está conosco e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Que nós possamos confiar no Senhor. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria fazer uma oração. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor é aquele que começa a obra, Ele começa aquele plano que tem para cada um de nós e Ele conclui. Não é aquele que deixa pela metade as coisas, não, Ele conclui. Ele conclui. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai. Senhor nosso, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por falar conosco, Deus, através dos louvores.